Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento então à parte 3 da nossa aula de poluição atmosférica urbana. Nessa etapa, nós já falamos os tipos de poluentes, né? Na parte 1. Na parte 2, expliquei um pouco sobre a chuva ácida e agora a gente começa a explicar os fenômenos do smog, sendo fotoquímico ou smog industrial, tá? Então, pessoal, a princípio a gente tem que definir o que significa o smog, o que é isso. Smog vem da combinação da palavra fog, que significa neblina, névoa, e smoke, que vem da combinação de fumaça. Então, a junção dos dois nós temos o termo smog. Mas a gente precisa lapidar ele bem na questão do que significa isso no contexto de poluição, porque a ideia original vinha da fumaça emitida das instalações industriais, porque antes não tinha muito controle, né? Então era intensa essa emissão. E a névoa é uma combinação com a água, traz essa ideia de que a água está na sua forma de umidade intensa na atmosfera. Mas veja, o que temos então? Que cenário vamos ter? Quando se traz para o smog, a gente precisa entender que, na verdade, o smog, que é considerado fotoquímico, aí eu vou passar também o conceito desse termo fotoquímico. O termo fotoquímico ele vem da ideia de que a radiação solar, né, que uma radiação interfira na probabilidade de uma reação ocorrer. Então ela é, né, ativada ou ela é dependente da radiação, né, da luz solar. Então veja, quando a gente vai para o smog fotoquímico, o que é isso? O smog, então, né, dentro daquele cenário de emissão atmosférica, ele na verdade traz uma série de condições que inclui a presença de compostos orgânicos voláteis, os COVs, a presença do óxido de nitrogênio, a presença de oxigênio, que está em 21% na atmosfera, e a radiação solar, que é a condição para a reação fotoquímica. Lembre lá na parte 2, quando eu expliquei para vocês que as reações da chuva ácida, na verdade, elas ocorrem por mecanismos radicalares, fotoquímicos. E a situação do smog é o mesmo. Então, o que temos? Temos que essa combinação gera uma mistura de compostos, dentre os quais se inclui o ozônio, o ácido nítrico e outros compostos orgânicos como aldeídos principalmente, né? Eu coloquei álcools aí, mas a gente sabe, e expliquei lá na parte 1, que a presença de aldeídos nesses compostos orgânicos voláteis ele é maior, né? E claro, na geração dentro dessa mistura de compostos, de outros compostos orgânicos, porque ele não tem pão de nitrogênio, então ele vai estar mais, digamos, em condições melhores para estar na atmosfera, na forma gasosa. Então, o que seria o smog fotoquímico, então, pessoal, em outras palavras? É a combinação de compostos gerados por ações antropogênicas e, especificamente nesse caso, tendo os COVs, né, os compostos orgânicos voláteis, e o NO, nós sabemos que isso vai estar relacionado com a área urbana por conta dos usos que se tem na área urbana, especificamente por transporte, por veículos, caminhões, ônibus, enfim, que usam combustíveis fósseis. E o sistema de combustão é aquele que vai gerar, né, através das reações radicalares de nitrogênio e oxigênio,
a emissão de monóxido de nitrogênio, que está aí, e dióxido de nitrogênio também. E aí o que acontece, pessoal? Essa combinação ela gera, e vocês estão vendo ali que os produtos dessa reação, né, embora os reagentes também tenham toxicidade, exceto o oxigênio, os produtos dessa reação, como o ozônio, né, um oxidante extremamente ativo, o ácido nítrico, um dos responsáveis da chuva ácida, e os compostos orgânicos muito mais reativos que os compostos orgânicos voláteis. Então, o que a gente tem ali é que o smog fotoquímico ele gera uma condição muito mais tóxica na atmosfera. Então, ele incrementa, é uma condição de poluição que incrementa a capacidade tóxica do ar e reativa do ar. Ok? O smog fotoquímico ele está diretamente associado com a inversão térmica, que foi explicada lá na aula de atmosfera urbana, que é quando ocorre a inversão, né? Que eu expliquei que ocorre a inversão das camadas do ar na vertical, né? Onde a camada mais quente ela sobe e vem a camada mais fria. Então veja, a camada mais fria, o que acontece? Ela tem pressão maior, então ela está com as moléculas mais confinadas. Quando ela baixa, ela vai provocar com que essas reações ali tenham uma concentração elevada, né? Uma vez que vai se confinar a espessura da atmosfera, digamos, né? Então é o momento em que se dá a formação intensa. E aí lembrando, né, que a neblina, né, que desce, é justamente essa ideia, né, de que ela vai reter também os poluentes dentro do smog, no caso fotoquímico. Imprescindível a radiação solar. Então o que a gente tem com isso? É que o smog fotoquímico ele necessariamente precisa acontecer à luz do dia. À noite não acontece fenômenos de smog fotoquímico. Então nós temos uma geração de poluentes, inclusive também, né, à noite, por conta das atividades industriais que não cessam, mas ele não é um ambiente onde acontece o smog fotoquímico. O smog fotoquímico ele se inicia então a partir da radiação, da chegada da radiação, que é durante o dia, né, o início do dia. Nós vamos explicar um pouquinho mais à frente sobre esses fenômenos que ocorrem em atmosfera urbana. E as concentrações dependem da intensidade de atividade e do tipo de combustíveis que se utilizam. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? A característica de smog fotoquímico ela é diferenciada em determinados porcentos urbanos, né? Veja, quando se tem, por exemplo, um local que se utiliza muito gás natural no transporte, né, o sistema de transporte, eu vou ter uma presença maior de couves derivados do metano. Por sua vez, a combinação ela é melhor, então eu tenho uma concentração de couves maior que no dióxido de nitrogênio. Dióxido de nitrogênio, né? Então tem uma relação ali onde seria o nitrato, o monóxido de nitrogênio, o limitante. Em um outro cenário, eu posso ter combustíveis mais pesados. Combustíveis mais pesados teriam combustões mais incompletas e gerariam óxido de nitrogênio em maior quantidade e menos couves, digamos, né? Então, o que vai acontecer ali é que eu posso ter uma relação diferente. Mas os produtos basicamente são os mesmos, né? Dependendo do tipo de substância, claro, do composto orgânico gerado. Então, eu vou ter diferentes realidades para diferentes tipos de ambiente urbano que dependem, como disse ali, da intensidade, né, a quantidade de combustível que se usa, né, e o tipo de combustível que se usa na matriz energética local. Beleza? E aí, pessoal, vem o termo smog industrial. O smog fotoquímico e o smog
industrial, em alguns conceitos, eles costumam se coincidir, né? Tem gente, inclusive alguns livros, algumas referências que citam que o smog industrial tem o mesmo perfil do smog fotoquímico, mas a diferença ali se dá justamente no tipo de matriz energética que se usa na indústria, que geralmente tem uma quantidade, né? Inclusive quando se usa carvão mineral, quando se usa combustíveis mais pesados, a emissão de enxofre, que está muito relacionado com atividades industriais. E aí eu lembro também que o enxofre existe em alguns minerais, e é por isso que quando se dá um processo de ostulação, por exemplo, também se emite dióxido de enxofre na natureza. Então, o smog industrial, dentro daquela condição de reação ali do smog fotoquímico, agora eu tenho a presença de dióxido de enxofre nesse circuito. Então, além dos produtos formados ali de ozônio, se eu tenho dióxido de enxofre, eu vou ter também um ácido sulfúrico presente ali, certo? Então, o incremento do ácido sulfúrico por conta da atividade, da característica da atividade industrial, certo? Então, o smog industrial é característico de regiões onde se concentram muitas indústrias que utilizam combustíveis fósseis como o carvão, derivados de petróleo com enxofre, como matéria-prima para o funcionamento das máquinas. Então é isso, pessoal. E aí, né, a gente tem que entender que as coisas não são, os fenômenos eles não são separados. O que eu quis dizer? Aqui a chuva ácida, aqui ocorre o smog industrial, fotoquímico, e aqui ocorre o smog industrial. Não, eles são todos interligados, podem acontecer no mesmo local, na atmosfera urbana. Então eu tenho ali que o smog industrial ele acaba implicando também nas condições para gerar a chuva ácida, que é o que nós estudamos na parte 2 dessas aulas de poluição atmosférica urbana, ok? E aí, pessoal, só para concluir essa parte 3 de uma maneira mais clara, né, em relação àquilo que venho falando sobre os tipos, né, de emissão que se dá para os setores que existem em uma área urbana. Então nós temos essa tabela aí, eu peço até desculpa se a coloração dela não está adequada, mas nós temos ali que o setor de transporte, né, seria responsável por grande parte das emissões de dióxido de nitrogênio, como disse, e das emissões de compostos orgânicos voláteis, né, o setor de transporte. Então, veja que nas emissões de dióxido de enxofre que estão nessa tabela, o teor do setor de transporte, né, o percentual do setor de transporte que contribui no dióxido de enxofre é muito pequeno, está lá em cima, né, tem quase uma percentagem de 7%, digamos aí, enquanto que no óxido de nitrogênio o transporte contribui para uns 56% das emissões de óxido de nitrogênio, né? Óxidos, né? Que aí vale a pena explicar que óxidos de nitrogênio está falando de dióxido de nitrogênio e monóxido de nitrogênio. Normalmente eles também são representados por NOx, que é NO, né? A concentração de NO mais NO2, ok? Beleza. Os processos industriais, então, a gente vê que dentro desse quadro, né, os processos industriais contribuem também muito para os compostos orgânicos voláteis, para os COVs, que são reagentes dos smog, sendo industrial ou fotoquímico. E nós temos que a queima de combustível, então, né, seria aí o que mais confere a emissão de dióxido de enxofre. E quando se fala em combustível aqui, nós estamos falando de combustíveis mais pesados como o carvão mineral, certo?
Beleza, pessoal. Vamos parar a nossa, a nossa aula por aqui. E daqui a pouco, em a parte 4, a gente começa falando das reações atmosféricas. E veja que a parte 4 vai ser muito dependente dessa aula aqui, né? Da parte 3, ok? Então, se for ver essa parte 4, vejam antes a parte 3, senão não vai conseguir entender muito, tá certo? Então, valeu pessoal, um abraço e até mais.